Temos compromisso com os povos indígenas, com os demais povos da floresta e com a biodiversidade. Nós queremos a pacificação ambiental. Não nos interessa uma guerra pelo meio ambiente, mas estamos prontos para defendê-lo de qualquer ameaça. Meus amigos e minhas amigas, o novo Brasil que queremos construir a partir de 1º de janeiro não interessa apenas ao povo brasileiro, mas a todas as pessoas que trabalham pela paz, a solidariedade e a fraternidade em qualquer parte do mundo. Na última quarta-feira, o Papa Francisco enviou uma importante mensagem ao Brasil, orando para que o povo brasileiro fique livre do ódio, da intolerância e da violência. Quero dizer que desejamos o mesmo e vamos trabalhar sem descanso por um Brasil onde o amor prevaleça sobre o ódio, a verdade vença a mentira e a esperança seja maior que o medo. Todos os dias da minha vida, eu me lembro do maior ensinamento de Jesus Cristo, que é o amor ao próximo. Por isso acredito que a mais importante virtude de um bom governante será sempre o amor pelo seu país e pelo seu povo. No que depender de nós, não faltará amor neste país. Vamos cuidar com muito carinho do Brasil e do povo brasileiro. Viveremos um novo tempo de paz, amor e esperança. Um tempo em que o povo brasileiro tenha de novo o direito de sonhar e as oportunidades para realizar aquilo que sonha. Para isso, convido a cada brasileiro e cada brasileira, independentemente em que candidato votou nessa eleição, mais do que nunca, vamos juntos pelo Brasil, olhando mais para aquilo que nos une do que para as nossas diferenças. Sei a magnitude da missão que a história me reservou e sei que não poderei cumpri-la sozinho. Vou precisar de todos os partidos políticos, trabalhadores, empresários, parlamentares, governadores, prefeitos, gente de todas as religiões, brasileiros e brasileiras que sonham com um Brasil mais desenvolvido, mais justo e mais fraterno. Volto a dizer aquilo que disse durante toda a campanha, aquilo que nunca foi uma simples promessa de candidato, mas sim uma profissão de fé, um compromisso de vida. O Brasil tem jeito. Todos juntos seremos capazes de consertar esse país e de construir um Brasil do tamanho dos nossos sonhos, com oportunidade para transformá-lo em realidade. Mais uma vez, renovo minha eterna gratidão ao povo brasileiro. Quero agradecer ao companheiro Alckmin, o meu vice-presidente, que deu uma contribuição extraordinária. Aos governadores que foram eleitos, aqueles companheiros que não conseguiram se eleger. A nossa luta não começa e não termina com eleição. A nossa luta pela conquista de um país justo, um país em que todos os brasileiros possam comer, trabalhar, estudar, ter acesso à cultura e ao lazer, será uma luta até o fim da nossa vida. Eu canso de dizer, não é a quantidade de anos que uma pessoa tem que envelhece a pessoa. O que envelhece uma pessoa é a falta de causa, é a falta de motivação para a luta. E por isso eu me determinei. O Brasil é a minha causa. O povo é a minha causa e combater a miséria é a razão pela qual eu vou viver até o fim da minha vida. Um grande abraço e que Deus abençoe a nossa jornada a partir de 1º de janeiro. Obrigado ao povo, obrigado a Deus e obrigado à imprensa pelo tratamento que deu nesse processo eleitoral. Um abraço de coração, companheiro.
Eu cansei de viajar o mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar o mundo e falar, no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões... A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando números. Eu não esqueço nunca, eu estava debatendo, o Roberto Marinho e o Jaime Lerner em Paris. Mas eu estava dizendo, porque no Brasil tem 25 milhões de crianças de rua. Eu era aplaudido calorosamente pelos franceses. Quando eu terminei de falar, o Jaime Lerner falou assim para mim, ô Lula, não pode ter 25 milhões de crianças de rua, Lula. Porque senão a gente não conseguiria andar nas ruas, Lula. É muita gente. Trabalhei com o Lula na Vilares, em São Bernardo do Campo. E eu já era militante. Eu comecei a militar no movimento sindical metalúrgico de São Paulo. Eu tinha 17 anos. Mas aí, em um certo momento, tinha uma chapa lá e eu já fiz amizade com o pessoal da época, que era o Afonso Monteiro da Cruz, Paulo Vidal Neto, o Mário Landim, aquele pessoal. E esse povo precisava de uma pessoa para concorrer na chapa. E eu não podia concorrer. Aí eles pediram para mim se eu não podia indicar uma pessoa para a chapa. É lógico, eu falei, vou atrás do meu irmão. E aí o Lula foi pro sindicato, depois de muito convencer, ele entrou do sindicato e foi concorrer na chapa lá com os meninos. Isso aconteceu em 1969. Lula achava que era uma perda de tempo, mas aceitou. Pouco mais de 5 anos depois, ele se tornara presidente do sindicato. Em 1973, chegou a fazer um curso na FL-CIO, nos Estados Unidos, sobre sindicalismo. Foi a partir daí que, em pleno governo militar, Lula começou a organizar assembleias nas portas das fábricas. Em 1979, convenceu 200 mil operários a cruzar os braços. No ano seguinte, liderou uma famosa greve de 41 dias, que lhe custou 1 mês na prisão. Uma das maiores polêmicas envolvendo Lula nesse período curto de tempo foi a acusação de que ele teria tentado estuprar um companheiro de cela enquanto esteve preso.
Nesse áudio que nós vamos ouvir agora, o professor Olavo de Carvalho relata toda essa acusação com muitos detalhes. Agora, esses dias também falando aí, né, em Brasil, saiu hoje esse artigo do César Benjamin, que chama Por que Agora? Eu acho que essa história do estupro que aparentemente o Lula tentou cometer num companheiro de cela nos anos 70, e do qual ele se gabou aí em 94, numa conversa com o César Benjamin, estava lá Silvio Temer, mas não sei quem, o Lula então se gabando de que é um negócio incrível. Ele disse, eu não aguentaria ficar muito tempo na cadeia, porque eu não aguento ficar tempo. Daí hoje saiu esse artigo imagina que a esquerda toda caiu de pau no César Benjamin, né? Todos tentando, não, quais são os verdadeiros motivos, tentando sondar motivos sórdidos dele ter denunciado essa coisa. Olha, eu da minha parte perguntei o seguinte, se eu não vi essa conversa em 93, o Lula depois disso foi candidato em 3 eleições e ganhou 2. Por que não falou antes? Né? Quer dizer, o César Benjamin é muito culpado, porque se ele tivesse divulgado isso em tempo, Lula jamais teria sido eleito em 2002, 2006, mas nunca. Essas acusações surgiram apenas 30 anos depois do fato supostamente ter ocorrido, ou seja, em 2009. Então, isso na época não causou nenhum problema para que Lula acabasse ganhando um grande destaque na mídia. Com a projeção que ele recebeu devido às greves que organizou, ele resolveu montar o Partido dos Trabalhadores, uma agremiação esquerdista que tinha o objetivo de implantar o socialismo ou o comunismo no Brasil e que tinha como mote trabalhador vota em trabalhador. O PT conseguiu reunir em um mesmo partido sindicalistas, alguns movimentos da Igreja Católica, artistas e intelectuais. Em 1982, teve a sua estreia nas urnas de forma muito modesta, conseguindo apenas uma prefeitura, 8 deputados federais, 12 estaduais e 78 vereadores. Lula concorreu ao governo de São Paulo, ficando na última colocação com 1.144.648 votos. Em 1984, Lula já era um político de destaque no país, apesar de ainda não ter tido sucesso na política como candidato. Foi então que, junto com Tancredo Neves, Franco Montoro e Leonel Brizola, subiu aos palanques das Diretas Já, o movimento que pedia eleições diretas e o fim do governo militar no país. No Brasil do Itamar, os candidatos a presidente foram muitos, mas a maioria dos eleitores se dividiu entre duas biografias escritas em duros tempos de resistência democrática. Lula Brasil, muda já, todos queremos o Lula lá. Lula Brasil, muda já, todos queremos o Lula lá. Levanta a mão, levanta a mão. Fernando Henrique é o Brasil que vai vencer. Tem uma coisa que eu me orgulho nesse país, e não baixa a cabeça para ninguém, é que não tem nesse país uma viva alma mais honesta do que eu. Nem dentro da Polícia Federal, nem dentro do Ministério Público, nem dentro da Igreja Católica, nem dentro da Igreja Evangélica, nem dentro do sindicato, nem no meio de vocês. Stringent protection of free speech would not protect a man in falsely shouting fire in a theater and causing a panic. The question in every case is whether the words used are used in such circumstances and are of such a nature as to create a clear and present danger. There are certain well-defined and narrowly limited classes of speech, the prevention and punishment of which have never been thought to raise any constitutional problem. These include the lewd and obscene, the profane, the libelous, and the insulting or fighting words. It has been well observed that such utterances are no essential part of any exposition of ideas, and are of such slight social value as a step to truth that any benefit that may be derived from them is clearly outweighed by the social interest in order and morality. First question, is there such a thing as hate speech? Yes, obviously. People say terrible things, reprehensible things, quasi-criminal things even, all the time. Brutal, and some of them cause a lot of trouble. So the idea that there's hateful speech, it's like, yeah, okay, that's self-evident, no problem. Well, let's regulate it. Okay, fair enough, because it's hateful, you know, maybe we'd rather that there wasn't any of it. Okay, no problem. Who defines hate?